O Flash Camp Brasil é realizado por Adobe e Action Creations. Patrocínio Platinum, BlackBerry Playbook. Patrocínio Prata, Velo Telecom. Patrocínio Bronze, Wacom, Influxes, Chambi, Reacycle, The Click. Apoio Jornada Adobe, Tango, Alternativa Platform, O'Reilly, Abra Web, Rádio Jovem Pan, Faculdade Maurício de Nassau, Marca Viva TV, Linda.com. Now I would like to present from San Diego, James Polanco. He worked for Micromedia, one of the first persons who worked with Flex when he was Micromedia. It's a great pleasure to have him here. Let's welcome James Polanco. Todo mundo, alô, como estão? Obrigado por me receberem. Foi um voo de 30 horas para chegar até aqui. Eu estou gostando muito do Brasil, minha primeira vez aqui. Obrigado. Então, hoje vamos falar um pouco sobre quem eu sou. Eu sou um arquiteto de aplicativos da internet. Meu enfoque é ajudar a desenhar, planejar de médio a grandes escalas de projetos de Flash, usando Flash. Vamos falar fazendo na plataforma Java. Para mim é FlexER. É com isso que eu passo bastante tempo pesquisando e desenvolvendo. Eu sou cofundador de uma empresa chamada Development Arc. É uma empresa pequena de consultoria. Trabalhamos com empresas iniciantes, com as empresas maiores, Adobe, Iotto. E nossa meta é ajudar essas empresas a design, planejar e desenvolver aplicações usando essa tecnologia, com foco em desempenho e o manejo do código, do base de códigos para poderem crescer. Eu também sou o autor para o Adobe Press. Aqui estão os títulos. O título do que eu escrevi, Adobe Flash Platform Start, vocês veem aí, é o terceiro item. Isto é sobre estamos olhando para fluxo de trabalho, é algo que eu amo. Como nós, como designers, developers, gerentes, criamos esses aplicativos. Então, eu trabalho com meu parceiro de negócios de Adobe. Escrevemos um livro sobre o processo de como usamos a plataforma Flash, do Flash Professional para Air e Flex, para construir um aplicativo de uma pessoa para uma empresa grande, com vários developers. E cobrimos tudo do início para o conceito, para o uso do produto, as diferentes ferramentas e coisas que precisamos considerar quando estiver trabalhando com isso. Esse é meu Twitter aqui embaixo, meu site também, vocês estão vendo aí na tela. Com esta viagem toda, eu não tenho feito Twitter. O que estamos falando aqui hoje? Estamos falando sobre uma das coisas interessantes sobre Flex é que proporciona uma forma diferente de estilizar aplicativos Flash. Quem aqui são developers de Flash? Quem trabalha com Flash aqui? Legal. Quem quer se tornar um developer Flash? Quem está interessado em se trabalhar com developer? O que vamos fazer? Vamos olhar as formas diferentes que a Flex proporciona estilização. Como fazemos que fique da forma que o nosso cliente ou produto queira. Cores, animação, o uso de interfaces, como integramos isso, vamos focar nisso, como funciona hoje e para onde está indo no futuro. Então, Flex 3 já está aí, já faz algum tempo. Existe um jogo de componentes, uma combinação como box, uma lista de drop-down. Como isso foi design pelo Adobe, foi chamado de Halo. E no Flex 4, eles mudaram isso radicalmente. Eles reconstruíram estes componentes com uma nova arquitetura chamada de Spark. Então vamos olhar as diferenças entre Halo e Spark e como isso funciona juntos, O ponto-chave é que nós ainda temos tudo
do Flex 3 ainda está disponível no Flex 4. Então, é importante entender como o Flex 3 funciona, porque ainda vamos estar usando o Flex 3. E muitas dessas metodologias e estilização ainda funcionam. E vamos entrar de como o Flex 4 está mudando, como fazemos o desenho e skin, a mudança, e estilizamos esses aplicativos. Então vamos passar um pouco de tempo usando isso e como podemos tomar vantagem da nova arquitetura da versão 4. Então a primeira coisa que vamos olhar é quem conhece o CSS, quem conhece CSS. Para vocês que não conhecem, é uma forma de estilizar e definir estilos para seus aplicativos. Não é apenas Flex. CSS é um HTML. Se você está trabalhando com HTML, CSS é bastante similar, e como fazemos com Flex. Então, a parte legal do CSS e Flex 3 é que nós temos a habilidade de usar um sintaxe para declarar como nossos componentes vão aparecer. Então, a cor, algo básico, a cor do estilo. Nós temos onde vai a cor da fonte nós podemos mudar rapidamente o visual do nosso aplicativo sem escrever muitos códigos, sem entrar com um profissional de Flash e nossa própria animação, nosso próprio layout. Nós podemos fazer isso através do CSS, mas também tem suas limitações. Um dos desafios que temos com o CSS é que só podemos mudar aquilo que nos é proporcionado pelo componente. Claro, se eu quero modificar como a animação funciona, o que eu quero fazer um zoom, eu quero mudar o texto, não posso fazer isso com CSS, porque não tem implementado, Adobe não implementou isso ainda para nós. Então, de repente, eu tenho limitações que eu quero fazer algo em Flex, que não está disponível em CSS. Então, eu tenho que olhar para outras opções. Então, quais são as minhas outras opções? Flex 3, nós temos esse conceito de skins, de peles programáticas. É uma forma de substituir o estilo e aparência e estilo do meu contexto programático. Então, eu escrevo bastante script para fazer isso. Eu tenho pleno controle. Eu posso criar animação, transições, e também me permite afetar o background dos componentes, o fundo dos componentes. Então, a coisa interessante é que aqui tem seus limites também. Uma das principais é que você tem que escrever bastante código. Aqui você tem experiência com programmatic skins, com as peles programáticas. Não é fácil, demora a entender como os componentes funcionam, e o maior desafio ainda, se seu design muda, se seu designer diz, se você precisa mudar o visual, você tem que escrever muito código para consertar isso. Então, é muito intensivo, é um processo intensivo, é pesado, e você está apenas mudando realmente o fundo, o background. Então, você não afeta aquela tela com a pele programática, apenas o fundo. Então, tem limitações. É potente, mas assim, toma muito tempo. É um pouco pesado para developers trabalhar com isso. Então, a comunidade de developers chega à conclusão que tem que haver uma forma melhor. Então, eles têm melhorado o CSS com Flex 4. Então, ainda temos o sintaxes de CSS que teríamos antes, mas eles estão acrescentando características avançadas. Vamos revisar essas características avançadas mais tarde. Então, uma das coisas legais é que temos o conceito de arquitetura de skinning que separa a nossa lógica. Vamos nos aprofundar disso mais tarde. Vamos ver como podemos tirar vantagem disso. Mas uma das limitações principais do Flex 4 é que eles ainda não acabaram, não está finalizado. Eles estão reconstruindo os componentes de ponto zero, estão reconstruindo os grids de dados. Eles ainda não terminaram completamente, acabaram completamente. Então, o que está acontecendo atualmente no Flex 4 é que vários nossos componentes de CSS que conhecemos no Flex 4 não existem nos componentes Sparks. Então, eu não posso mudar a cor do fundo ou a cor da esquina. Então, isso torna difícil com CSS. Estão trabalhando para torná-lo melhor, mas não chegou lá ainda. A coisa boa sobre Flex 4 é que modificaram a forma que estilizamos nossos componentes. O que fazem agora, criar uma pele substituível que permite um sistema de skinning, que significa que podemos criar de forma rápida peles usando MXML. Então, em vez de ter bastante ActionScript, podemos criar MXML, definindo como o visual do nosso componente, como se comporta. Podemos ter transições, animações de forma mais fácil, e ajuda a separar o layout da lógica. Um dos desafios que temos com Flex 3, é que está tudo junto, um componente. Como a aparência, o estilo
é também como processa os dados e as interações. Com essa nova arquitetura, nós temos esse conceito de um componente de apoio que permite o gerenciamento da data, e temos a pele que é responsável pelo layout, definir o seu visual, como o usuário interage com ele. Então isso é bastante potente, porque não é apenas o fundo, o background, podemos manipular e controlar tudo daquele componente. Então, quando nós falamos de o termos Components Children Parts, são as partes, digamos, de crianças que obedecem, são as partes que acontecem. É um elemento do componente principal. Uma janela de vídeo, os controles, são partes do total do componente. Então, nós temos controle total dessas partes. Como se comportam, sua aparência. Nós temos que definir o layout, definir a pele, o skin para cada componente que queremos criar. Então, diferente de CSS, onde podemos jogar vários componentes no stage e ver, depois mudar como o seu visual, agora temos que passar mais tempo criando essas peles e ver para cada componente que queremos criar. E também, se você quer suportar CSS na sua pele, no seu skin, é bastante trabalho, Vamos falar mais sobre isso, o que isso quer dizer de apoiar, suportar CSS na nova arquitetura de skins. Passar um pouco mais de tempo falando sobre isso. Acho que a nova arquitetura é a mudança fundamental no Flex 4. Realmente vai mudar como pensamos sobre o desenvolvimento, o developing. O que estamos falando, realmente temos dois elementos que temos que considerar. Temos o skin, a pele, um arquivo MXML, e temos o budding, os componentes de apoio. Juntando isso, nos permite mudar a aparência e o estilo. O que é legal sobre isso é que nós podemos mudar essas peles a qualquer momento do aplicativo. A classe de skin, a qualquer momento, você pode mudar a aparência e o estilo daquele componente, mudando a pele. Jogar uma nova pele, uma nova skin é bastante potente, poderoso. Aí está um diagrama de como funciona. O componente ActionScript aí na parte de trás e o interface do usuário por cima disso. Podemos modificar como o video player, o visual do video player, como vai se comportar, como vai ser sua aparência, de forma rápida. O apoio, o suporte CSS ainda está presente e temos este conceito de novas propriedades que foram acrescentadas. Então, Adobe está se empurrando temas e Flex. O tema é a habilidade de mudar o estilo de um aplicativo inteiro, mudando apenas um arquivo de tema. Então tem essas propriedades de cor do conteúdo de fonte, que são consistentes com componentes Spark, onde você cria um tema singular e aplicar esse tema através do aplicativo. O Flex4 e CSS não suportam todos os componentes do Spark ainda, mas estão trabalhando nisso. Vai ter um novo lançamento 4.5 em breve. Existem várias outras propriedades CSS para incentivar paridade e igualdade, que você use o Flex 4. O legal do Flex 4 é que Flex 4 tem CSS características muito mais potentes e sabemos como suporte CSS para os componentes, podemos tirar vantagem dessas características CSS em criando nossos aplicativos. Vamos aqui separar o que é styles, o que é o CSS, o que é estilização, como pode usar isso realmente. Estilos são habilidades de modificar a aparência e estilo e comportamento de um componente usando uma propriedade. Eu tenho aqui um botão, eu quero mudar a cor para vermelho. Aqui nós colocamos propriedade, estilo de propriedade para vermelho. É isso que fazemos quando estamos falando de estilo de CSS. Estamos fazendo botão, faça a cor do texto vermelho. Isso é estilização. 4 formas de ajustar estilos no CSS. ActionScript, MXML, Style Blocks, e você tem a habilidade de fazer com os External Style Sheets. Folhas de style externas, e vamos ver como é que funcionam dentro do Flex. A primeira maneira de fazer isso é através de ActionScripts. Isso deve ser familiar para developers. É a propriedade, um método chamado de setStyle, é o nome da propriedade que você quer ajustar o valor. Isso é similar ao exemplo de MXL que mostrei antes. Nós estamos mudando a cor do botão para vermelho. A chave aqui é que não é uma propriedade no componente. Não fazemos botão.core, nós estamos usando um TextStyle. A chave aqui é que estamos em Flex, nós temos o gerenciamento de estilos.
para gerenciar todos os estilos, heranças, as cascatas e tudo que vamos falar um pouco. E para permitir isto, nós temos que passar pelo método de estilos, porque o que o Set Style faz diz para o gerenciamento de estilos, e estou mudando o estilo deste componente e você acompanha isto por nós. Um dos desafios aqui é porque nós estamos mudando isto com o gerenciador de styles. Existe alguns desempenhos, considerações de desempenhos que temos que levar em conta. Nós estamos apenas dizendo ao gerenciamento lá em cima do que estou mudando a propriedade e isso vai entrar em cascata, processe isso por todo o aplicativo Flex. Então, algumas coisas que você tem que levar em consideração quando usar o estilização. A próxima que devemos fazer propriedades. Já vimos esse exemplo antes. A ideia é que você ajustar uma propriedade em MXML e mudar a cor. A chave aqui é, você nota aqui MXML, nós estamos usando um método. Parece uma propriedade. O que acontece é que MXML é processado pelo compilador, e o compilador entende que eu vou mudar isto de MXL para ActionScript. E o que faz é, eu sei que a cor não é uma propriedade, é um estilo. Então, quando é compilado, torna entre um método de estilo que esconde o fato que é uma metodologia diferente, mudando o valor. Estamos tratando como uma propriedade real. Mas o negativo disso é que esquecemos, como developers, que estamos ajustando essas propriedades em XML, que não é uma propriedade do componente, que quando interage com a ActionScript, estamos usando set styles. Então, lembre-se disso com o XML, que o compiler converte para a ActionScript, está usando um set style, uma metodologia de set style. A terceira forma que podemos tratar disso é style blocks. Agora estamos entrando no padrões CSS e especificações de construir estilos. O que temos aqui declara o bloco de FX Style e podemos trabalhar com CSS. Algo similar, aqui é meu style. Eu estou ajustando a cor para vermelho e eu posso aplicar para o meu componente através de uma propriedade chamada de style name, nome estilo, que linka de volta para o style. Muda o botão, muda o texto para vermelho. Então, podemos começar a sintaxe CSS para aplicar isso. O que é legal sobre esse sintaxe é que eu posso, in my style, no meu style, eu posso ajustar ambas propriedades. Eu posso ajustar a cor do fundo, o conteúdo alfa, eu posso fazer várias coisas, tudo em um bloco, e depois aplicar isto. Eu posso mudar isso durante o runtime. Eu posso mudar meu style name de my style para true style, para qualquer outro estilo. Temos mais flexibilidade em como organizar e compartilhar seus estilos pelo seu aplicativo todo. Isso, a forma final é o external style sheet. Você faz a linkagem com o style file, com sintaxe, esse é o sintaxe, mas você não tem que wrapper, você não tem aí que embrulhar tudo, digamos. E aí você tem a conexão. Se você faz desenvolvimento de HTML, isso vai parecer familiar, porque você está fazendo a conexão com uma folha externa, um style sheet externo. Aí você bota o nome do style, é a forma de organizar todos os seus estilos num único local, e a partir disso você pode compartilhar isso pela todo o seu aplicativo, seus projetos, seus produtos, seus temas. Então, é uma forma potente de organizar. Nos dá bastante flexibilidade, formas diferentes de gerenciar seus estilos. Então, o próximo ponto importante é quando falamos sobre estilização, o que são seletores. Vocês conhecem seletores, os selectors disponíveis em CSS, vocês conhecem? Vocês conhecem os seletores disponíveis no CSS? Então, nós temos em Flex, tem 4 sintaxes. A versão 3 só dava apoio, suportava as 2 primeiras. Agora, na Flex 4, tem suporte para 4. Tem os seletores de ID e os pseudo-seletores. Vamos falar sobre cada um deles, como podemos usá-los, quando podemos usá-los e como se aplicam para os nossos aplicativos. Preciso tomar um gole d'água. Falando aqui da sede. Aqui o seletor de tipo. Nós queremos referenciar um tipo de componente. Nesse tipo tem o botão. Estou dizendo botão, button. Todo botão no meu aplicativo, tudo que é um botão, um button, vai ter uma cor de texto, uma cor de estilo vermelha.
Então, uma propriedade de estilo, qualquer propriedade de estilo que queremos disponíveis para nós, podemos encontrar aí. Então, digamos que nós temos um aplicativo que nosso componente, nosso cliente quer um fundo azul, como aqui no nosso logo. Podemos ir lá e colocar azul para todo o nosso aplicativo. O nosso texto branco é de como enfocar nosso aplicativo todo para usar um seletor de tipo. É o tipo de seletor que podemos usar qualquer coisa de qualquer tipo e pode ser seu componente. Não precisa ser o botão. Você pode criar seu pódio video player, meu video player. É qualquer coisa pelo nome de classe. É a letra maiúscula da classe que você quer. Pode ser qualquer uma das classes. A próxima que temos é o seletor de classe. Isso é o que me confundia quando eu comecei a aprender CSS. Porque um seletor de classe de CSS não tem nada a ver com componente, não tem nada a ver com classes de ActionScript. É algo muito específico para CSS. Então, o seletor de classes é uma forma de agrupar seus estilos e dar-lhes uma referência. Você já viu isso antes, ponto mais style. Então, o class selector sempre começa com ponto e depois o nome do seu seletor de classes. Então, qualquer nome eu posso referenciar através do nome de sintaxes igual a meu style. É uma forma de organizar seu conteúdo e você decidir quem recebe esse estilo e quando, em que momento. É como o seletor de tipo, quando você diz tudo deste tipo recebe isto. Então, isto é o mais comum que as pessoas usam Flex no passado e CSS é algo típico que você faz. Você escreve bastante, muitos seletores de classes e usa nos seus aplicativos. Então, uma das novas funções do CSS é esse conceito de seletor de ID, de identidade. Permite que você define e aplique estilos baseados na identidade do componente. Você tem um botão com a identidade do button e você pode usar aí o símbolo que vocês veem aí, My Button, e isso aplica. Você tem uma forma de especificar o que o meu botão vai receber. Então, nós temos uma sintaxe de identidade e tudo que tem essa identidade automaticamente recebe essa propriedade, esse estilo de propriedade. Nós estamos especificando mais o que tem qual propriedade e em que momento. E, finalmente, temos essa nova sintaxe que é pseudo-seletor. Pseudo-seletores funcionam em combinação com outros seletores. Você usa com seletores de tipo, de classes, de identidades. Isso nos permite modificar o CSS baseado no componente, do estado do componente. Como botões, o botão tem 4 states. O botão para cima, para baixo, parado. Quando o usuário interage com o botão, quando o mouse vai por cima do botão, está no botão por cima. Esse é um dos estados. Você quer, quando clica para baixo, você quer que tenha outro visual. Para usar esse sintaxe, quando o botão está para cima, a cor vermelha. Quando você aperta o botão, a cor verde. Então, você pode definir e controle dos componentes nesses novos pseudo-seletores, porque você pode dizer, em vez de dizer, quando você muda do estado A para o estado B, eu quero que esses estilos mudem, eu quero que isto tenha um visual diferente. Você tem mais flexibilidade e mais potência, mais poder. Vocês que trabalham com estados de Flex4, existe esse novo conceito de grupos de estados. É uma forma de agrupar a estrutura, como o botão de toggle. O botão de toggle tem 7 estados, para cima, para baixo, seleção para cima, seleção para baixo, seleção over, 7 estados. Então, você tem que gerenciar esses 7 estados no seu aplicativo. Então, se torna algo muito complexo. Eu não quero definir e redefinir propriedades repetidamente. Então, a Adobe introduziu esse grupo de estados. Esses agrupamentos de estados não estão expostos para o CSS. Então, se vocês começam a trabalhar com grupos de estados, você tem que explicitar cada um dos pseudo-seletores dos grupos. Para vocês que trabalham com grupos de estados, lembre-se disso. Outra coisa importante introduzida no Flex4 são namespaces, espaços de nomes, namespaces. O que acontece, como estão reconstruindo todos os componentes, sabemos logo que 2 botões, temos os halos e Spark, temos os botões halos e os botões Spark. Precisamos de uma forma de declarar para qual estamos apontando, porque o botão não sabe. Quando você diz button, qual deles? O Halo Button ou o Spark Button? Você não sabe como definir. Não tem como dizer, eu quero todos os botões. Você tem que ter esse conceito de namespace, espaço de nome. É como um pacote. É uma forma de você explicitar que botão eu quero. Nós temos essas novas sintaxes @namespace, você tem um prefixo e para o pacote. Então, @namespace, S é para Spark,
o arroba namespace mx é para MXS. E essa nova sintaxe é para um seletor de tipo. Você usa apenas para seletor de tipos para declarar especificamente a classe que você está referenciando. É algo muito confuso quando você começa a trabalhar com CSS. Você tem que declarar isto. É importante ter o seu nome de espaço definido. Não pode apenas dizer botão e espere que isso encaminhe para tudo. Você tem que usar seus namespaces. O legal do Flash Builder é que isso lhe dá suporte automático. Se eu crio um novo arquivo CSS em Flash Builder, automaticamente injeta o namespace no formato, e quando você começa a digitar referências de componentes, nos mostra automaticamente quais são os namespaces disponíveis. É uma característica legal do Flash Builder. Você não tem que fazer esse trabalho em relação a namespaces. A próxima, esse conceito de seleção de cadeias, seletores de cadeias. Você pode ver aqui que eu posso compartilhar propriedades do meu CSS através de múltiplos tipos. Eu tenho um seletor de tipo para o botão, eu tenho um Blue Text seletor de classe, eu tenho um seletor ID MyLabel, e depois eu tenho um MySpace. Então eu posso usar as propriedades. Eu estou agrupando e dizendo, eu quero que todos estes tenham texto azul, em vez de ir individualmente, né? Texto S-Button azul, eu posso juntar todos com as vírgulas e nos permite escrever menos code e compartilhar esses estilos pelo aplicativo. Isso chamamos de seletores de cadeia. Nós temos também um novo conceito chamado de seletores dependentes, que a habilidade de dizer que quando o meu componente, eu tenho uma criança, um componente que obedece, eu tenho um container, um botão, eu quero que a cor do botão seja verde, quero que seja azul. Nos permite especificar isto. Apenas quando o botão é um botão de receber comando, um botão criança, isso pode ser aplicado. Você seletor, espaço, seletor, sem vírgula, você pode ir em cadeia, aprofundar isto tanto quanto você quiser. Você pode aprofundar em cadeia. Imagine quanto você pode ir a isso no seu layout. Os estilos que recebem isto e quando isto é aplicado. Você pode gerar isto. O pseudo-seletor você pode mudar também. Eu posso, um grupo H, S-Button para cima, eu posso definir meus pseudo-seletores e criar essa funcionalidade quando eu estou fazendo o meu layout. Então, o que o Flex está tentando fazer, ele dá mais controle de quando o seu estilo vai entrar no seu aplicativo. E uma das coisas interessantes que aprendemos é que temos esse conceito de conectar os seletores. Vemos que não há espaço. Eu quero um botão com a identidade do meu Python, com estilo de label text e que a cor seja azul. Então, apenas nessa situação seria verdadeira. Então, isso nos dá realmente, sem espaço, você realmente pode especificar exatamente no seu aplicativo que estilo você vai aplicar. Você talvez seja o mais profundo que você possa ir, mas você pode chegar lá sem usar espaço. Você tem a habilidade de especificar todos isso tem que ser verdadeiro antes que o estilo entre em vigor, antes que o estilo se aplique. É o maior controle que já tivemos em relação à estilização. É um pouco de cascading, como funciona em CSS. A cascata em CSS sheets, cascading style sheets, habilidade de definir estilos e haver as crianças, os comandos, receber esses estilos que passar. Então, vai em cascata, é como uma relação pai-filho, vai de cima para baixo. Temos 3 tipos de estilos que são definidos na Angels. Temos os estilos herdados. Se o meu pai tem esse estilo, eu recebo esse estilo. Se eu tiver filhos, meus filhos vão ter esses estilos. Então, é herdado pela cadeia. Temos estilos não herdados. Diz, se eu tenho esse estilo e não é herdado, minhas crianças não vão ter esses estilos. Então, no exemplo do a cor é herdada. Se eu tiver a cor azul, meu filho vai ter a cor azul. Mas eu posso ter outro estilo como o fundo do background. Se disser que não é herdado, eles não vão receber esse estilo. Minhas crianças, para em mim, esse estilo para aqui comigo. Então, é fácil entender o que é importante entender o que é herdado e o que não é
herdado, para ver o que continua, o que vai em frente, o que não vai. E o tipo final é o estilo global. Usamos uma palavra-chave global. Tudo. Não interessa o que você for, tudo recebe essa propriedade. Por exemplo, a cor branca. Eu ajusto a cor branca para tudo no meu aplicativo. Então, a cor branca é aplicada de forma global. Precisamos entender a cadeia de comando. O que sobrepassa o quê? Se eu digo que a cor global é azul e depois eu ajusto meu seletor de classe para vermelho, qual dos dois ganha? Se a ordem de operação é importante. Global é o principal. Fica acima. O tipo sempre vai passar por cima de global. O class, seletor de class, passa acima do type. ID passa acima de class. Local, uma propriedade. Meu botão MX, cor igual, passa por cima de ID, é mais importante. E finalmente o set style. Eu digo sempre, mas depende também quando você faz o conceito do estilo, mas vai passar por cima, vai se sobrepor. Quando você vai terminar, quem ganha nessa situação, quando existem conflitos de estilo, esta é a ordem de operação que é importante saber. Esta é a cascata que funciona dentro do aplicativo. Estamos falando como CSS, como o que está fazendo realmente, o que nos proporciona para o aplicativo, como podemos alavancar quando estamos criando o nosso próprio componente, como podemos ter certeza que estamos tomando vantagem disso. 3 áreas que precisamos olhar quando falamos de CSS no nosso aplicativo. A primeira é métodos de ActionScript. Estamos falando onde você vai olhar e falar sobre os diferentes métodos que temos disponíveis para a estilização no ActionScript, como podemos tirar vantagem disso, como podemos usar isso nos nossos componentes. Metadata é um fator dos principais que permite o compilador para MSL ver que isso é uma propriedade. Vamos falar mais sobre isso e vamos falar sobre as novas Flex for Skins, peles, e como podemos aplicar isso nos nossos aplicativos, usar isso nos nossos aplicativos. Isto é uma metodologia de Flex que temos disponíveis. 4 métodos que precisamos nos preocupar quando estamos falando sobre estilos. Set Style, o primeiro. Como aplicamos o estilo, o nome do estilo, o valor do estilo. Mas é importante porque a classe da pele, eu posso dizer class style, posso colocar a referência de classe como meu valor, então não são apenas valores numéricos, posso ter objetos, valores, então é algo muito genérico de ajustar um estilo, qualquer estilo no nosso aplicativo através deste método. Quando temos esse estilo, como sabemos que esse valor, esse estilo se aplica? Então o inverso é o get style. Posso ter o getStyle e passar o nome do que eu quero e tornar o valor para nós. Nesse exemplo, como eu sei que a cor foi ajustada, eu chamo o getStyle e a cor retorna para nós. Então, o que acontece aqui, o getStyle vai para o engine e diz qual é o estilo que tenho. E o engine diz, eu tenho um valor global, eu tenho um valor de classe, eu tenho um valor de tipo. Vai pela cadeia de comando, vê qual é o valor e retorna para você. Ele dá um retorno. Os componentes de interface de nível de classe baixa, digamos, que o FSCase usa. É uma classe básica. Tem um método chamado de Style Change que podemos sobrepor. Escrevemos nossos próprios components, podemos passar por cima do Style Change e quando muda, passa por isso e diz, seu estilo mudou e aqui está o estilo que mudou. E aí você pode fazer algo como, legal, eu preciso de atualizar meu componente, preciso fazer novos cálculos, processos de mudanças de estilo para ver o que é necessário fazer. E finalmente tivemos o update, a lista de display de update, para quando um estilo muda, aí você tem a lista de display para saber quais componentes que você pode passar por cima, override. Aí você pode chamar o getStyle para determinar o que mudou e trazer o componente, fazer um novo layout do componente e ver o que é necessário fazer para o display com este método. Então, utilizando estes métodos e essa ordem de operação, nós temos um controle melhor. O problema é que se nós fazemos a nossa lógica em mudanças de estilo,
Mudanças de estilos podem mudar centenas diversas, porque cascatas, processos de cascatas, outros aplicativos, podem ser estilos que não nos interessam, podem ser estilos que não precisamos nos preocupar. Nós queremos saber apenas o que mudou. E na lista de display acontece, essa é a área onde nós entramos para fazer os nossos cálculos e ajuda o nosso desempenho. Não estamos fazendo trabalho desnecessário, cálculos desnecessários, apenas naquilo do que nos interessa. O próximo tema, metadata. Lembra que eu estava falando sobre propriedades do MXML? O compilador mostra isso alguma propriedade, mas é um estilo, é um set style. A forma que informamos o Flash Builder e o compilador que o MXML, essa propriedade é um estilo, é utilizando metadata. Aqui na parte de baixo é o que a metadata é. Vocês estão vendo aí embaixo a propriedade. Você digita a propriedade, definir o nome do estilo é error color, cor, erro de cor, o tipo, unidade, formato, cor. Foi herdado yes, o valor é sim, é herdado. Meus filhos recebem esse estilo. Se eu digo não, não vão receber. Se eu digo sim, vão receber. É uma forma de ajustar. Isso entra no nosso ActionScript. Isso vai por cima da nossa classe. E diz, aqui é como os estilos são aplicados. Eu digo que se vocês querem ver bons exemplos, vejam o Flex XDK e vejam o engine de estilo. Vejam o metadata, como a Adobe usa o metadata para expor isso. Isso não significa que sem um metadata você não pode trabalhar com estilos. Você pode utilizar set styles, mas pode aplicar, mas você não usa como MXML. Isto é chave para MXML. Este código é chave para MXML. Saber que isto é o estilo e como tratar isso como algo para compilar. É algo importante, é crítico para este tipo de trabalho. Aqui estamos falando sobre CSS. Falei muito sobre estilização e CSS, mas existe outra forma de tornar seus aplicativos diferentes, com aparência e estilo diferentes. Outra pele. Vamos olhar skins, peles, digamos, para mudar o visual dos nossos aplicativos. A chave aqui para olhar é que vamos entrar, o que é uma pele, um skin. Estamos falando sobre uma skin, é a separação do layout e da lógica. Nossos componentes não estão mais responsáveis pela cor, pelo estilo da cor. Não são responsáveis mais por isso. A skin, a pele faz isso agora. Eu preciso pensar sobre isso agora. Na minha pele, a skin como grupo. Um grupo é um componente. Também tem a habilidade de mudar o estilo, de ter um display atualizado. Então, a responsabilidade da skin é que estilo se aplica, o que eu tenho que fazer, como eu trago isso para o programa. Eu preciso olhar para a responsabilidade da pele, do skin, pelo visual. Como definimos um skin, criamos um skin como MXML, fazemos layout, podemos ter nossos filhos, as estruturas de pais, podemos ter as transições, estados de MXML, e o que fazemos é os componentes, temos a classe da skin, para uma referência de classe, para um arquivo MXML. Se, por exemplo, aqui eu tenho aqui sobre package skin, arquivo de skin, a referência de classe no CSS, ajuste o estilo para skin class. Aí vocês estão vendo aí na tela, é o arquivo, e é nesse ponto o nosso componente vai usar isto para realizar seu conteúdo, para renderizar seu conteúdo. Então você é responsável para mostrar o seu visual e o seu comportamento na tela. Isso é bom porque no CSS você pode mudar isso a qualquer momento. Então, se você se lembra, agora podemos dizer, é como cor. É um estilo ajustado de classe de pele, pode mudar a qualquer momento. Eu posso ter peles múltiplas para um componente e mudar isso no CSS a qualquer momento. Posso mudar a sua aparência a qualquer momento. Então, o básico atrás dos skins, você não está usando o CSS, mas está fazendo a conexão com a classe de skin. Você está usando os skins para fazer o layout da aparência e estilo do seu componente. Você muda a pele para mudar a aparência e estilo do componente. Não assim necessariamente a forma mais eficiente de se trabalhar. Você quer mudar a cor do fundo, por exemplo, a cor do background, porque eu queria ter uma skin
nova para mudar a cor do fundo. É muito trabalho, não faz muito sentido. O que podemos fazer é usar CSS para modificar essas propriedades. O que podemos fazer com a nossa pele, nós podemos passar por cima do nosso display list atualizada, podemos chamar o getStyle para ter nossos valores e usar esse valor e aplicar isso para os filhos da nossa skin. Eu posso ter um fundo que está na stage e quando uma lista atualizada muda, eu posso ter de para cima, para sobre, algo mais aconteceu, talvez eu mudei o tema todo, eu posso ir dizer, legal, eu quero uma nova cor, retorne a cor, mude o fundo, e assim eu não tenho que mudar a pele. Você está gerenciando e suportando o CSS no seu componente. A chave aqui é garantir que sua metadata de estilo está ajustada num componente e não na pele. É um pouco confuso no início, você pensa, a pele, o skin é responsável pela estilização, a pele é responsável pelo display, mas por que eu preciso ajustar isso na metadata e não na pele, no skin? Porque a skin pode mudar a qualquer momento, os seus estilos precisam ser compartilhados por todas as peles, então colocamos isso, a metadata no componente, no ActionScript e não no skin. É algo que você tem que se lembrar quando estiver criando CSS com skins em paralelo. Então, outra coisa que podemos falar são os estados de skin e CSS. Os estados, vocês entendem por cima, por baixo, os estados do skin, vocês estão entendendo o que eu quero dizer com isso? Por favor, digam, vocês entendem? Sim? Legal, o estado, por acima, abaixo, sobre... estamos criando uma pele, temos que atender esses estados. Se eu estou entendendo uma pele para um skin, para o botão, eu preciso saber quando o botão está indo de para cima, para baixo, para over. Então eu preciso ter o fundo de vermelho para azul, quando o botão está numa posição X. Então eu preciso saber quando essa transição ocorre, quando o usuário interagiu com isso. O que eu preciso fazer, como temos esses conceitos de seletores pseudo, essa habilidade de ter o nome do estado para mudar a propriedade, depende da nossa skin saber que eu fui de para cima para sobre. Então eu preciso entender qual a nova cor vai ser. O que acontece é que nós temos tomar vantagem disso automaticamente. Então o que é legal aqui, da forma que Flex funciona, eu posso criar uma skin customizada, estados customizados e usar o meu sintaxe a qualquer momento que esse estado muda, automaticamente vai ter a lista de display atualizada e dizer qual é a minha nova cor. Esse é o meu ponto. No código, eu posso passar por cima do display list, ver qual é a mudança, e a mudança determina qual a cor, a mudança de cor. E eu posso afetar o fundo, né, e o que precisa ser feito. Então, esse seletor pseudo automaticamente suporta o skin e supostamente chama a lista de display e podemos tomar vantagem disso nos nossos aplicativos. Também algumas funcionalidades novas que estamos apresentando em FlexFora, introduzindo esse conceito de FXG. Vocês conhecem FSG, vocês conhecem? Isso aqui é uma forma de desafios de trazer conteúdo, como eu trago esse conteúdo no stage. No Flash, originalmente, vocês, de desenhar, vocês usavam o API de Drawing. Inicie, preencha, vá ao pointer para tal posição, desenhe um círculo, esse é o tamanho. É bastante, você tem que pensar na ordem que precisa ver. Meu cursor tem que ir, tem que preencher com essa cor, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Era complexo. Para criar objetos complexos, tomava muito código, bastante, você tem que pensar bastante sobre o tema. FXG nos permite usar MXML para criar esse layout. Para gráficos complexos, usando o MXML. Então, isso aqui é um exemplo bastante simples. Estou desenhando um retângulo, estou aqui a parte de cima, abaixo, como a escala do componente. E para 100%, preencha cores sólidas com identidade de cor BG e um valor. Eu posso ajustar, definir outras propriedades para stroke, sombras. Tudo isso é suportado dentro dessa sintaxe FXG. E o que é legal disso é que a leitura é relativamente fácil. Você pode ler este código e sentir qual é o seu objetivo. E permite que ferramentas, Illustrator e Fireworks, etc., podem ler FXG e entender o que está tentando desenhar na tela, o que estou tentando representar. E pode compilar isso para nós.
e faz o desenho por nós. É uma forma mais fácil de fazer isto. O que é legal, FXG e MXML, é que podemos fazer coisas que ajustar o estilo, fixar o estilo. Eu posso dizer cor de fundo nessa lista de display, mude a cor para o estilo. Aí vocês podem ver como fazer a conexão com o estilo usando FXG. Eu posso modificar qualquer coisa em FXG a qualquer momento. A identidade, a cor, a preencher, posso mexer, eu posso fazer um pop-out, a proporção de tamanho através desses estilos. Agora podemos mudar de forma dramática a aparência e o estilo do aplicativo. Isso é como a estilização é feita nas peles Spark. Se você abrir o FXG, você vê como a Adobe criou essas peles para o botão, para a lista, estão usando FXG e CSS para suportar essas propriedades. Então, é uma forma de que estão fazendo isso realmente para criar a flexibilidade e temas dentro dos aplicativos. É algo bastante potente que podemos tomar vantagem disso. Alguns pontos que eu gostaria de mencionar sobre FXG é um vetor. O Flash Player tem que interpretar o código, tem que relay e levar para a tela automático. Duas coisas. Uma memória, tempo de memória e processamento. Cada vez que eu faço o retamanho do app, do stage, tem que redesenhar, tem que levar de novo para a tela. Cria problemas quando você começa a falar de gráficos complexos. Você tem um ícone complexo e você está usando o FXG, vai ser centenas de linhas de FXG. Tem que ser redesenhado pelo Flash Player cada vez que você atualiza ou muda. Não é eficiente. O que encontramos é como desenvolvimento com FXG, é que encontramos que, a não ser que você esteja trabalhando com, mudando de forma dinâmica o FXG, usando para realmente fazer um escalonamento, mudanças dramáticas de FXG em termos de runtime e outros baseados em gráficos. Tem outros PNG, um ícone PNG 30 por 30 pixels, 10K, 30K, dependendo da complexidade. FXG 100K. É muito maior, que é engraçado porque trabalhando com Vector deveria ser menor, mas como existe tanta informação de layout lá dentro, o FXG é bastante maior do que o Raster Graphics e o Flash Player começa a processar, enquanto que se fosse PNG era apenas colocar no stack. Recomendamos que FXG é legal, tem bastante potencial, mas só utilize quando precise de escalonamento de alta fidelidade, de alta resolução. E não use muito, use assim esporadicamente. Um dos developers que temos no Adobe Lab, do Orphan Lab, era construir uma aplicação Air com Flex 4. Introduzindo o Flex 4 seria a peça principal que eles queriam mostrar. Usamos FXG com tudo, em todos os ícones, tudo no stage, usamos FXG. E o desempenho não foi bom, foi ok, mas não foi muito bom. Mas mudando para Raster Graphics, vimos que melhorou bastante. Algo de lembrar. Tem poder, tem flexibilidade, mas é muito pesado. Então, para terminar, Flex 4 nos proporciona muitas oportunidades. A habilidade de criar novos skinning, arquivos de skinning, esses sintaxes de CSS, formas diferentes de abordar o produto, como os podidos desenhar, design nosso aplicativo, mais potência, mas também uns desafios. Não estamos 100% lá ainda com nossos componentes, com CSS. Muitos CSS que usamos em Flex 3 que ainda não está disponível em Flex 4. O Flex 4.5 acrescenta mais, mas ainda há muitos desafios pela frente, porque não pode tirar vantagem do CSS completamente. Se você está usando o Flex 4 e quer levar um produto existente para Flex 4, vai ter que fazer bastante skinning, bastante modificações, especialmente se estão usando CSS para estilizar seus aplicativos, porque o Flex 4 ainda não chegou lá. Outra coisa é que notamos que estilização é potente, é flexível, mas ainda não tem um impacto no desempenho. Temos que lembrar da cascata, dos seletores, das prioridades. Então,
o gerenciador de estilos tem que processar tudo isso. Então, quando você fixa estilos, há uma espera. O que isso significa? Qual é a lógica que tem que ser processada? Então, é algo que você não quer estar fixando, ajustando estilos. Quando você fixa, quando você ajusta o estilo, get style é mais rápido, né, receber o estilo, mas você tem que pensar sobre isso quando você está usando CSS. É potente, é flexível, mas você tem que levar a situação em consideração, porque está acrescentando bastantes funções e lógicas que você não tem ainda no Flex 3. E, finalmente, você pode tirar vantagem disso. Tem bastante flexibilidade, é bastante flexível. Alguns exemplos, você quer usar, você está criando um set de componentes que vai usar em vários projetos múltiplos. Então, você sabe que vai estar mudando a todo momento. Então, é importante ter o suporte de CSS. Em algumas situações, vai ser mais rápido e mais fácil ter uma pele e não se preocupar com estilização. Mas, em outras situações, quando você precisa ter estilização, quando você vai usar várias vezes em projetos múltiplos ou com outros clientes, CSS pode ser muito importante. Então, lembre-se disso e quando tiver desenvolvimento. Obrigado. Perguntas? First of all, I liked your presentation. It's a problem that I'm facing with a application. Needs to be read by a screen reader that's developed for visual deficient people. With all the components that I'm using, skins, the reader identifies the type of component, if it's a button or a list, but in the input text identifies as a graphic element. This gets in the way for the visual deficient people because it's a field that needs to have a entered value, and if it is identified as a text field, and if I have no way to do that unless I change the sensitivity to tell what the field really is, this gets in the way of my project because it needs to be seen in a certain way by a blind person. I want to know if you can give me a tip about this, how to solve this problem. É uma boa pergunta. Um dos desafios que temos com Adobe Flex é a sensitividade. Está melhorando em ajudar as pessoas com desabilidades e a leitura de telas interagem com os aplicativos, mas é um desafio. Eu vou ser bem honesto, eu não sei bem como a sensitividade trabalha com skins. Lamentavelmente, conheço bastante pessoas como vocês que estão trabalhando, estão dedicando tempo para criar aplicativos para pessoas com desabilidades, mas existe pouca documentação e eu tenho pouco trabalho com esse tipo de acesso. Eu sei que existe alguma literatura, mas é uma boa pergunta. Venha falar comigo depois disto. Eu conheço algumas pessoas, eu posso dar os contatos de pessoas do Adobe que estão trabalhando com isso, algumas pessoas que é um tema comum, é um tema que aparece, é algo que Adobe não faz assim um trabalho tão bom como eu gostaria, e de algumas formas eles têm sido bastante proativos, mas em alguns momentos parece que isso aí é secundário. Então vamos falar mais sobre isso depois. Outro microfone, sim. Bom dia, legal. Oi. Sobre a lista que você usa nos seus projetos. O Catalyst Flash que você tem usado o Catalyst Flash nos seus projetos? Sim. Você tem usado o Flash Catalyst. Fomos um dos primeiros a usar o Catalysta. Esse projeto que eu já falei é algo. O projeto da Gwynne trouxe esse projeto. Ele era o gerente de produto de Flash Catalyst e a ideia era: vamos experimentar com Flex 4, com Catalyst, vamos ver esse fluxo de trabalho e ver como funciona. A versão original de Flex Catalyst aqui está no mercado hoje.
é um brinquedo legal, digamos, mas não é assim muito bom para o fluxo de trabalho de desenvolvimento. A Adobe sabe disso. É um programa versão 1, estão querendo demonstrar as possibilidades, usamos sim, encontramos alguns fluxos de trabalhos, não eram perfeitos, mas o que fizemos foi, o nosso designer fez todo o trabalho de arte e ilustrações, é um designer brilhante, e ele fez todo o design, as ilustrações, nos deu os arquivos de ilustrações, e o que fizemos com o Illustrator, assim, no programa Illustrator, levamos para o Flash Catalyst, abrimos em Flash Catalyst, convertemos os componentes e o Code View, e fizemos o copiar e colar no Flash Builder. Então foi uma ferramenta de skinning que ajudou a gerar para nós o MX. Isso é por isso que usamos em Illustrator, trouxemos para Catalyst e foi para FXG. E depois foi para o aplicativo. A nova versão que vai ser lançada estão introduzindo o round tripping, algumas características legais que têm a habilidade de compartilhar projetos e bibliotecas de Flash Catalyst para o Flash Builder. Aí podemos de Illustrator para Illustrator to Catalyst to Builder, assim como um círculo, como loop. Eu agora esqueci o número. Não vai ser perfeito ainda, não vai dar suporte a bibliotecas de terceiras partes, não vai ser consistente, padrões consistentes de como esses arquivos funcionam. Vamos ser honestos, é algo difícil de fazer. Podemos ser usuários de programas diferentes, como você pode dar suporte a todas essas bibliotecas, esses componentes, e fazer que o Catalyst entenda isso. Então, existem limitações para skimming, mas está melhorando. Eles estão empurrando, eles estão tentando melhorar. Transições. Está se tornando uma ferramenta mais potente. É animador. Eu acho que vai entrar mais no fluxo de trabalho, no workflow de mais pessoas. Vamos ter talvez que adaptar nosso fluxo de trabalho para as ferramentas e não o inverso. Nosso workflows para as ferramentas. Outras perguntas? Foi uma boa apresentação. Não sei se os problemas com Flash Player, com CSS, com a renderização de CSS. Eu lembro de quando trabalhava com Flash, eu tinha problemas realizando impedências, alinhamento de texto. Estes problemas em Flex, em estilos de Flex, esses problemas ainda ocorrem. Não tanto. Funciona melhor o suporte, alinhamento de texto, algo que Flex 4 fez, se mudou para o novo layout texto, é mais robusto, é uma engine mais robusta de alinhamento, posicionamento. CSS está entrando nisso, está se conectando nisso, então está criando uma funcionalidade melhor. É perfeita? Não, ainda não é consistente assim o tempo todo, mas é mais fácil e faz quase tudo do que precisamos. Eu uso quando faço layout, texto, alinhamento, nem sempre faz exatamente o que eu quero, às vezes tenho que ajustar um pouquinho aqui ou ali, mas se trabalhou muito, a equipe Flex pensou bastante sobre o suporte necessário para o Flex 4. Em vez de só estar a acrescentar e ajustar, então o Flex pensou bastante sobre isso. Então é sólido, é sólido. First of all, congratulations for the presentation. I have a comment in relation to sensitivity. I feel that Flash, there's still this trend. I mean, this still has to be solved. This question of visual
or deaf, blind, it's still something that Adobe has to follow through on and put out something that's better for this area. But other than this comment, I wanted to ask you if you have an example to show us of how this works in your machine. An example that you can show us, something you can show us on how this works. Sim. Deixa eu ver algo aqui. Bem, vou aqui codificar na hora agora. Não estou preparado para isso, mas vai ser divertido. Vou fazer agora. Criar código. Você quer que eu mostre um skin em CSS? É isso que você quer ver? Fazer uma skin com CSS. Ou pele, né? Skin, pele. Meu computador lento. Vamos lá. Aqui rapidamente o que você tem disponível. Aqui você tem 3 peles aqui, porque nós criamos Skin Spark para todo o set de botões. Uma vez que você começa a entender skin, você pode usar isso, você tem que entender a forma inerente de skin. Você tem 2 componentes. Você tem um arquivo MXML e um componente juntos. Então pesa um pouco mais, acrescenta um pouco mais. Mas você pode ver o que a Adobe fez aqui. Nós temos aqui um exemplo de uma lista de display que faz o override. Aqui o radius, eu tenho o radius da esquina, o corner radius. Aí está o valor que é atualizado, e define, você pode fixar o valor. Aí você pode ver aqui que começa a interagir com a shadow, a sombra. Aí está nosso exemplo FXG, estão usando o shadow para manipular. Quando eu digo que passe pelo código XTK, aqui está um exemplo bom do código, como a Adobe está fazendo agora. Deixa eu lhe mostrar um exemplo básico de como eu posso criar uma skin, ou pele customizada. Aqui tem uma opção para criar copia a skin da Adobe para mim. Tem muito código, eu não quero fazer isso. Tem muito código lá.
Aqui você pode ver a skin lá em cima. Tem Megadata, que é o componente anfitrião. É design para um botão. Diz para o compiler e a ferramenta. Nos dá algumas dicas. Eu quero ver que nosso skin suporte os states. Digamos que o botão não tem o estado de down, de para baixo. O skin não sabe como se comportar. Então dá um erro de compiler dizer que esse estado não está entre os estados requeridos. Essa é a funcionalidade, é o que está fazendo aí. Os outros estados está aí. Nós temos uma parte do skin. As partes são as crianças, os filhos da pele, do skin. Então eu tenho um display de label. Então a meta aqui é mostrar o texto do botão. Isso é opcional. Meu botão não precisa ter um label, uma etiqueta, um texto. Isso é opcional. Aqui estou criando o fundo do skin para o botão, o background. Eu vou aqui trapacear um pouco, vou copiar logo para o label. O display de label. A chave aqui é lembrar que é uma das minhas partes, precisa um label que está no ID, na identidade, ID. Seu ID tem que estar igual. É aí que os skins se juntam às partes. Quando a skin se junta ao botão, o componente diz: ei, skin, você tem um componente ID chamado de label display. Você tem, legal, é uma parte. Aí você faz a conexão. É assim que se é feita a conexão, o link. Então isso é algo assim, não faz nada assim prático. Então é uma skin meio feia, digamos. Então é aqui como nós fazemos a conexão. Fazemos o attachment da skin. Então eu vou para a classe de skin, o class my button, meu botão, faço a conexão, o link entra automático aí. E aqui eu tenho o botão e o skin aí. Então vai ser uma caixa azul com um pequeno label, uma pequena etiqueta, label, texto. Uma caixa azul. Vermelho. Não vi. Então, deixa eu ver. Tá aí, é isso aí. Algo básico. Realmente, eu quero aqui voltar e mudar essa cor. Vamos para essa ID, identidade, cor. Aqui eu vou escrever um action script. Eu farei manualmente. O override. Override, passar, né, da função protegida. O que estou fazendo aqui é, porque o meu skin é um componente, eu posso ir para o código para passar por cima do display list. Qualquer momento que meu componente muda, a lista de display é chamada e posso entrar e fazer os cálculos aqui. O que eu posso fazer aqui é, aí você chama no if, quero ter certeza que meu componente existe realmente, eu digo ok, vocês estão vendo aí na tela, né? A gcolor.com é igual a
vá para o estilo, eu consigo estilo, cor. Isso é algo... Vamos criar um novo estilo. Estilização. Você precisa de metadata, mas ainda pode utilizar styles. Aqui eu vou criar um estilo customizado para o fundo. Estou usando o ActionScript. Vai estar disponível. Não posso usar com as propriedades MXML, mas ainda está disponível. Não posso fazer isto sem a metadata, porque não está exposto a metadata, mas posso fixar isso ainda. Posso criar um CSS num bloco de estilo, um style block. E vejam que os espaços entram automaticamente. Estou criando um novo style, um novo estilo. My style, meu estilo. Background, né, o fundo. Vamos colocar a cor do background, do fundo da imagem, azul. E aqui eu aplico isto, utilizando styling, estilização. E aqui, se tudo funcionar legal, quando eu fizer o... Não. Não, aqui errei. Isso acontece quando você faz ao vivo, codificação ao vivo. Teve algum erro aqui de alguma palavra. Sim, então... Às vezes a ordem da lista de updates, de atualização, a ordem é importante. To update this playlist. Aqui, certo? Essa foi a operação da ordem. Agora aqui a gente pode entrar aqui com CSS, posso começar pseudo-seletores. Posso usar pseudo-seletores aqui, pseudo-selectors. Quero que o botão up, né, cima, para cima, seja verde. O botão sobre, over, azul. É assim que podemos começar a juntar. É a ideia geral de como podemos fazer a estilização utilizando skins e usando CSS, usando esses métodos e uma lista atualizada de display, um update display list. I wanted to know what uses more resources of the machine, using in percentage dimensions in percentages or top left constraint. Boa pergunta. Eu tenho visto, o problema é que não há consistência mesmo no Flex SDK. E no SDK a tendência é top, bottom, left, right, acima, abaixo, esquerda, direita. Eu sinto que o top, left, bottom, right é um pouco melhor, mas não testei isso ainda. Então, não tenho, não posso dizer de forma definitiva, isso é mais rápido ou não. Eu acho que o top, left, bottom, right, né, esquerda, direita, abaixo, acima, vai ser mais rápido, porque o recalcular, não existe calculação, assim, são posições zero, é menos intensiva em termos de cálculos, mas não testei ainda. Então, mas assim, meu instinto diz que é top left, bottom right. Esse é meu instinto, mas não testei ainda. Obrigado, James.